Seja bem-vindo ao replay sobre essa live. 5 dias para você arrasar na entrevista, gente. Anota tudo que eu vou entregar o ouro nessa live. Pode vir. Boa noite, galera. E eu já traz o caderninho, que eu vou liberar o ouro aqui nessa live hoje, hein? Vão ser 5 dicas poderosas para você arrasar na entrevista. Tem alguém aqui, gente, que tem entrevista marcada, entrevista agendada? Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar pra gente começar, tá bom? E aí, quem tá chegando, clica aqui no aviãozinho, manda para outras pessoas também e clica também. Se você tá vendo o replay, deixa um comentário também, se você gostou da live de hoje. Vamos lá. O roteiro tá anotado aqui já, só esperar um pouquinho pra gente começar. Boa noite! Ei, Josie! Ai, meu Deus, esse negócio vai ficar caindo de novo, ninguém merece. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vou dar alguns minutinhos pra gente começar. Que normalmente eu já dou mesmo esses minutinhos pra gente começar a nossa live. E vamos falar sobre 5 dicas pra você arrasar na entrevista de hoje. Boa noite todo mundo que tá chegando. Quem tá chegando, dedinho no coração e também envia aqui, ó, pra algumas pessoas que você sabe que precisa melhorar as suas entrevistas. Ei, Guirlauda, boa noite. José Márcio. Deixa eu mandar também aqui para algumas pessoas. Vamos lá. Muita gente para poder enviar aqui, hein? Olá, Luciana, Francinete, Sara. O Instagram demora um pouquinho, mas ele começa a enviar para as pessoas, né? Daqui a pouco ele manda para todo mundo ao mesmo tempo. Ei, Lu, boa noite. Ih, gente, gostaram do Reels que eu fiz agora à tarde? Eu fiquei rindo disso depois, gente. Meu pai eterno, às vezes me dá uma louca aqui e eu quero fazer alguma coisa engraçada. Então, gente, vou começar pra gente não ficar muito tempo aqui, tá? Porque vou deixar essa live também gravada. Então, pra não ficar muito tempo. E aí, se você tá começando agora, né, dá uma adiantadinha, que eu vou começar agora também. Seja bem-vindo, Amaral, Alzaine entrando também. Sejam bem-vindos. Vou começar, tá, gente? Daqui a pouco o Instagram entrega pra mais pessoas. 5 dicas para você arrasar na entrevista. Tem alguém aqui, gente, que tá com a entrevista marcada? Coloca nos comentários para mim. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso responder dúvidas de vocês que vocês podem colocar aqui nos comentários também, tá bom? Ou coloca também aqui embaixo na parte de perguntas que eu posso responder a sua dúvida depois. Beleza? E coloquem também quais são aquelas maiores dúvidas, nossa, aquele calo no sapato, quando você recebe ali um convite para entrevista e você fica ali um pouco apertado. Vamos lá? Primeira dica, gente, que você não pode deixar de fazer, e eu gostaria até de falar um pouquinho de forma anterior, tá? Quando a gente tem estratégias para acelerar ali a sua recolocação ou sua troca de emprego, é muito interessante e inteligente da sua parte você começar a anotar empresas que é interessante para você, empresas que você gostaria de trabalhar. Tá sem som, Lu? Gente, mais alguém aí tá falando que tá sem som? Se for só para Lu, sai e entra novamente, que pode ser algum problema na sua internet, tá bom? Vamos lá. Então, gente, é interessante aqui da sua parte fazer uma lista das empresas que você tem vontade de trabalhar, tá? Porque você já consegue antecipar o estudo dessas empresas.
Bem, se você está ali trabalhando no seu networking para ser chamado para uma entrevista nessas empresas, não vai esperar, né? Não vai esperar ser chamado para uma entrevista para começar a estudar essa empresa, tá? Inclusive, essa é uma grande estratégia porque estudar a empresa faz você responder várias perguntas de entrevista, tá? Inclusive, demonstra... quando eu percebo que um candidato, por exemplo, ele sabe bastante daquela empresa, da minha empresa que eu estou ali, né, representando ela, isso demonstra para mim que esse candidato está muito interessado. Então, se você, né, quer demonstrar isso para a empresa, então estude mesmo, tá? Eu vou dar aqui algumas dicas de onde você pode estudar, tá? Ó, a Sara tá falando aqui, fiz uma entrevista dia 12/7, até hoje não tive retorno. Demora um retorno da empresa. Normalmente, gente, eu posso falar aqui de uma forma, assim, não existe um padrão para o processo seletivo. Normalmente a gente consegue ver aí mais ou menos uns 15 dias, mas tudo pode acontecer dentro dessa empresa e às vezes o processo é suspenso, às vezes demora um pouquinho, fica ali em stand-by. Então, aguarde mesmo, tá? Se demorar mais de 15 dias, você pode mandar uma mensagem para essa empresa, tá, Sara? Perguntando qual é o andamento, o status desse processo seletivo. Bem, onde você pode estudar essa empresa? Você pode olhar no site, pode olhar no próprio Google, pode olhar no Instagram dessa empresa, na LinkedIn page dessa empresa também, tá? A LinkedIn page da empresa normalmente tem muitas informações e isso é excelente para você que precisa saber informações estratégicas da empresa. No mínimo, você precisa saber quais são os principais produtos dessa empresa, o que ela comercializa, se ela atua só no Brasil ou só na sua região, ou ela é multinacional, atua em outros países também, tá? Quais são os maiores concorrentes dessa empresa? Também é muito importante você saber pelo menos algum concorrente, sabe? Saber ali qual é a fatia de mercado, se é uma área ali promissora no mercado ou que está passando por alguma dificuldade. Deixa eu ver o que a Lu tá falando aqui. Ei, Lucas. Fiz uma prova em março e até hoje não recebi feedback do RH. Nossa, gente. Mas fiquei sabendo por outros meios que já houve a contratação. Gente, infelizmente, há algumas empresas que, né, não tem muito respeito pelo candidato. Isso é muito triste, tá? Infelizmente, é bom a gente tentar não criar tanta expectativa, né? Eu sei que é difícil, tá, gente? Às vezes, ainda mais quando é uma empresa que você quer muito trabalhar. Isso aí, Sara, não vamos desanimar. Sempre, toca o barco, pensa, joga lá na próxima empresa, nas próximas vagas, tá? Porque, infelizmente, gente, não é toda empresa que é humanizada e se compromete a dar esse retorno para os candidatos, tá bom? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui, tem uma outra ferramenta que é excelente também. Outra ferramenta que é excelente para você estudar a empresa, estudar inclusive os processos seletivos, que se chama Glassdoor. Eu vou colocar aqui o nome, vou colocar aqui, site Glassdoor. Estou sem som estranho. Pois é, tenta sair e entrar, Lu, porque se ninguém reclamou, né, fizeram até perguntas aqui, quer dizer que o som tá ok, tá? Então, gente, o que tem lá no site Glassdoor? Vários candidatos, eles opinam sobre a empresa e também contam sobre os processos seletivos dessa empresa. Então, se há ali algum padrão nos processos seletivos, ou se há algumas perguntas que se repetem, algumas dinâmicas de grupo que se repetem, esse é o momento de você dar uma olhadinha nesse site para ver se talvez a empresa que você vai fazer processo seletivo, se tem alguma informação que você pode utilizar ao seu favor. Então inclusive eu olhei uma vez, estava pesquisando sobre o Bradesco, e aí disseram que estavam fazendo uma dinâmica para certo tipo de cargo, e outra pessoa inclusive agradeceu que também tinha sido, aquela dinâmica tinha acontecido para ela também. Obrigada, gente aí que tá falando sobre o som, que tá ok. Então, gente, dá uma olhadinha lá para ver se essa empresa está cadastrada,
tá? E você também compartilha também, coloca as informações da empresa que você trabalhou, como é que foi o processo seletivo, o que você opina sobre salário, benefícios, isso ajuda outras pessoas também, tá? Tem alguém aqui que já utilizou o site Glassdoor? Coloca nos comentários. Se você tá vendo o replay, coloca também aqui nos comentários, que vai ser bem legal para as outras pessoas que também vão assistir essa live, tá? O site Glassdoor, então, é uma boa ferramenta para você estudar a empresa. E não espere ser chamado por essa empresa para você começar a estudar, tá bom? Vamos lá. Então, ó, dica número 1, já abri o jogo aqui, ó, sobre estudar a empresa. Inclusive, tem algumas perguntas de entrevista, por exemplo, por que você quer trabalhar aqui? Você pode responder com as informações que você estudou, tá? Então, se é uma empresa que é interessante para você, uma empresa que você admira, que você sabe os valores, compartilha os mesmos valores, uma empresa que está ali em crescimento no país, você pode utilizar essas informações para você. Você pode utilizar essas informações para você falar que por causa disso você se interessa em trabalhar nessa empresa. Ó, não é a primeira vez, vou olhar. Pois é, eu sempre falo do Glassdoor aqui, gente, vale muito a pena, tá? Eu mesmo já contribuí com informações lá das empresas que eu trabalhei, elas estão cadastradas lá, tá? Ei, Mica, boa noite. Vamos lá, então coloquei aqui, ó, primeira dica poderosa para você arrasar na entrevista. Estudar a empresa, gente, é fundamental. Inclusive, eu errei muito nisso num processo seletivo que eu fiz para estágio, né, quando eu tinha lá os meus 18 anos. Inclusive, fui chamada a atenção pelo superintendente dessa empresa, porque eu não conhecia, eu não tinha estudado, né, 18 anos, né, uma criança, praticamente. Não tinha estudado a empresa. E ele falou sobre isso, né, que eu não poderia dar esse vacilo mais uma vez, né? Então, vamos lá. Primeira dica, então, já está dada aqui com sucesso. Anota aí e quem quiser ir colocando nos comentários para quem tá chegando, para ninguém não perder, tá bom? Dica número 2. O anúncio da vaga, tá, gente? O anúncio da vaga, ele tem um tesouro que às vezes é escondido, muitas vezes escondido porque os candidatos não costumam olhar, só olha ali na hora da aplicação da vaga e depois não quer mais saber do anúncio da vaga. Então, e aqui a gente vai falar sobre o seguinte, tem anúncios que são bem elaborados, né? A gente sabe disso, tem empresas boas que elaboram bons anúncios e essas informações ajudam sim os candidatos. E tem empresas que colocam ali um anúncio de vaga muito magrinho, quase não tem nada, né? Mas fazer o quê? E aí, como é que a gente pode superar isso? Né? No caso aqui, quando a empresa não tem muitas informações ali no anúncio da vaga, o que a gente pode fazer? Quando a gente faz pesquisa de mercado de uma forma consistente, o que é ali de uma forma consistente? A gente está olhando vagas todos os dias. Se você olha vagas todos os dias, você sabe que existe uma semelhança, né, ali nas exigências das empresas. Então, se você percebe, né, que várias empresas ali estão exigindo quase a mesma coisa, saiba, né, que você pode usar isso também nessa empresa que não colocaram muita informação. Por quê? É uma exigência de mercado. Então, se você percebe, né, que para um vendedor eu preciso saber negociar muito bem, ter uma boa comunicação, né, ter ali um traquejo na hora das palavras e falar pelo menos ali uma língua ou duas, e isso não tem na vaga, saiba que isso é uma exigência de mercado. Se você olhou ali pelo menos 5, 10 vagas. Então é uma exigência de mercado e você pode citar coisas desse tipo durante essa entrevista, tá? Lá todo mundo tá chegando, Eliton, ei Clau, quanto tempo? Lívia, Machará aqui, Luana, Carolina, Jéssica, sejam bem-vindos, tá? Show de bola! Então, nos anúncios que são mais completos, né, olhem principalmente os requisitos técnicos que essa vaga está exigindo. Tem muita empresa que coloca ali bastante os requisitos técnicos e coloca também os requisitos comportamentais.
E aí, ó, se tem requisito comportamental e você se identifica com eles, melhor ainda, né? Levante as mãos para os céus e fala, oh glória, graças a Deus. Por quê? Você vai falar isso na hora da entrevista. Gente, se está na vaga ali, aquele escopo da vaga, e você se identifica com aquilo, você precisa dizer aquilo, né? Claro, se você tem, tá, gente? Isso aqui é muito importante, vou até repetir. Se você, né, tem ali todos aqueles requisitos da vaga, tem experiência, tem tudo ali, em algum momento isso precisa ser mencionado na hora da entrevista. Eles querem ouvir aquilo. E não vem com aquela, mas tá escrito no meu currículo, pelo amor de Deus, não fala isso, não fala isso. Eles querem ouvir de você. Ei, Lívia, boa noite. Luana Laísa, gente, que bonito seu nome, xará. Olá, Rafael. E aí, gente, como é que eu posso utilizar essas informações para falar na hora da entrevista, para mostrar para quem tá me ouvindo lá que eu sou o candidato ideal para essa vaga, gente, né? Você vai falar isso na hora, principalmente da hora da trajetória profissional. A gente vai chegar lá, vou dar uma dica especial aqui sobre essa parte, tá bom? Então, ó, anúncio da vaga é um tesouro. Anote aquelas informações que aquela empresa está querendo para você treinar em casa as principais respostas e colocar essas informações nesse treino, tá? De como, nas suas respostas que você vai dar nessas entrevistas, tá? Isso às vezes, gente, não é nada óbvio para as pessoas, tá? Toda vez que eu faço uma simulação de entrevista aqui, tá? Eu percebo que as pessoas esquecem disso, esquecem. Então aqui eu vou reforçar, olhe para o anúncio da vaga. O recrutador ou o gestor, ele vai fazer perguntas para você para ver se aquilo que está no anúncio, claro, né, ele tem um perfil muito mais completo, mas pelo menos aquilo que está no anúncio, você tem. E você precisa dizer isso, comunicar isso, porque senão, né, os recrutadores ou o gestor não tem nenhuma bola de cristal, né, meu amor? Não tem. Então você precisa dizer, tá bom? Vinícius, Viana, Mate, eu não sei como é que fala, Ícaro, sejam bem-vindos, boa noite. Então, gente, anúncio da vaga, coloca aí, tá? Quem já tá aí assistindo já desde o início, vai colocando aí as dicas, né, pra galera aqui que já entrou atrasado, não perder. Já falamos aqui sobre estudar a empresa e já falamos aqui também sobre anúncio da vaga, dica 2. Vamos para a terceira, tá? Vamos para a terceira dica, que é estudar o seu currículo. Parece muito óbvio, né? Parece muito óbvio mesmo. Mas muita gente, eu falo, gente, muita gente não faz isso. Como é que eu sei? Né? Pelo tempo que eu fui recrutadora, percebia que as pessoas mal sabiam falar sobre a sua trajetória profissional. E quando eu faço simulação de entrevista aqui com os meus clientes e alunos, eles mal sabem contar a trajetória profissional deles. Inclusive, é uma das partes que mais demora na simulação, quando a pessoa vai contar a trajetória profissional. A gente ali dá uma investida bastante durante o tempo, porque essa parte é o coração da sua entrevista. Então, precisa estar impecável. Precisa estar impecável. Ó, a Mica falando. Mica, eu já fiz uma simulação de entrevista com ela. Penou, né? Mas aprendeu, né, Mica? Ei, Eduardo. Boa noite. Elciene, minha aluna. Fabiana, André. Edu também já foi aluno. Olá, Paola. E aí, gente, lembrando que eu vou dar 5 dicas aqui, não dá para falar tudo sobre entrevista, né? Só no meu curso tem 14 aulas completas sobre o assunto, fora as simulações que estão lá. Inclusive, né, quem quiser ser meu aluno, é só clicar no link da bio que tem lá para você, que dá para você se inscrever no meu curso e ser meu aluno e ter a minha assessoria, tá? Ou então, se quiser uma consultoria, algo mais individualizado, eu também faço. Só depois me chamar lá no direct. Olá, Paola. Então, vamos lá. Estudar o currículo. E aí, gente, primeiramente, você precisa ter um currículo muito bom, né? Gente, ó,
Dedinho no coração, eu vi que uns coraçõezinhos subiram, dedinho no coração, aperta isso aí, que ajuda o Instagram a levar isso para mais pessoas, tá? A nossa live. Ah, eu fiz uma simulação com você também, né, Edu? Realmente. Gente, a simulação de entrevista, para quem puder fazer, é realmente muito boa. Inclusive, é um presente que eu dou para quem adquire o meu curso, tá? Uma simulação individual comigo, tá? E, ó, é ótima mesmo. Quem faz, né, gente, não preciso nem vender aqui, que os meus próprios alunos e clientes já vendem por mim. É um dos serviços que eu mais gosto de fazer e que eu mais me dedico e que mais o cliente, o aluno, ele se sente mais preparado, porque ele simulou uma entrevista real aqui comigo. E eu pego pesado mesmo, tá, gente? Tem que pegar. E aí, gente, você precisa ter um currículo muito bom para você estudar esse currículo, tá? Então não adianta você colocar lá só os cargos e falar isso, eu trabalhei, ou falar só a última empresa. Não, gente, você precisa contar a sua trajetória. E isso vai variar, né, do cargo que você quer, tá? Cada pessoa ali vai ter a sua estratégia. O que eu posso aqui montar para vocês é o seguinte: você estudar o seu currículo e você fazer ali uma linha, tipo uma linha do tempo, colocando ali as empresas. E outra, dica de ouro aqui. Por exemplo, se eu vou me candidatar para uma vaga da área financeira e tem lá na minha linha do tempo ali, né, de trabalho, que você teve alguns trabalhos na área de atendimento, eu trabalhei como call center, trabalhei no shopping como vendedora. Você vai citar sim, mas você não vai falar muito sobre isso. Você não vai falar muito sobre isso. Por quê? Você precisa ter tempo para falar das empresas que você trabalhou como área financeira, para você mostrar para essas pessoas que você tem experiência. Você não vai ficar perdendo tempo falando de área de vendas que não tem nada a ver com a vaga. Você vai só citar, tá bom? Isso aí, ó. Acho que vou procurar emprego novamente só para ser seu aluno. Ai, Edu! Edu, inclusive, conseguiu uma baita vaga aí na área de liderança. Parabéns, viu? Parabéns. Eu sabia que você ia voar longe. Que você ia voar, Edu. Isso é muito bom do que você faz. Então, gente, ó. E aí, seguinte, também tem alguns parâmetros aqui que eu posso falar pra vocês. Se você é um profissional que tem aí mais ou menos, né, uns 10 anos de carreira, já tá aí chegando no nível pleno sênior, você vai investir aí de 7 a 10 minutos para falar sobre a sua carreira. Você vai investir, tá? Porque você vai dar detalhes, né? Claro, né, se você ficou, né, muitos anos numa empresa só, né, você vai encurtar isso, claro. Mas se você teve ali uma trajetória com vários resultados, várias conquistas, precisa dar detalhes ali do que você fazia, se tinha muita complexidade, vai girar em torno aí de uns 7 a 10 minutos. Se você até tá novo, jovem no mercado, tá? Aí você vai investir bem menos tempo. Por isso que é importante você treinar. Ou você fazer uma simulação de entrevista comigo, ou você treinar em casa. Coloca no timer do celular. Eu procurar um celular de novo. Eu sempre faço isso em toda live que eu faço. Fico procurando o celular. Coloca um timer no seu celular para você ver quanto tempo você está investindo para contar a sua trajetória profissional. Isso aí já vai ser um baita treino. E aí, se você percebeu que deu uma gaguejada, não tô falando isso com muita segurança, repete de novo, tá? Repete de novo, é até redundante, né? Vamos lá. Boa noite para quem tá chegando. Então, ó, você vai criar essa linha do tempo, vai elaborar mais naqueles cargos que tem a ver com a vaga. E outra, se você viu, né, que naqueles cargos que você trabalhou já tem ali algumas exigências que estão lá no anúncio, já comece falando sobre elas. Quem está te ouvindo já está ansioso para ouvir você dizer que você ali tem experiência naquilo que eles querem. Então, já comece falando sobre aquilo que está lá no anúncio da vaga, tá? Ei, Marcos, fazer perguntas é ruim? Vou falar sobre isso lá no final, tá, Ellen? Fica comigo aqui até no final da live que eu vou falar sobre fazer perguntas, tá bom? Então, ó, você vai fazer essa linha do tempo, coloca ali, né, no papel, coloca ali os anos, você vai falar
de que mês a tal mês, de novembro de 2008 até agosto de 2010, trabalhei na empresa tal, lá eu fazia isso, isso, isso e isso. E aí no mês tal do ano tal eu fui promovida para cargo tal, né? Eu fiz algumas entregas tais e tais e tais. E aí, se você tiver alguma justificativa para essa promoção, poxa, você teve uma ideia, ou você bateu metas sucessivas ali e conseguiu essa promoção, tá? Tudo isso vai ajudar você a fazer esse marketing pessoal que todos falam que é necessário fazer na hora da entrevista. Olá, já gostei da dica que eu vi quando entrei aqui. Que bom, Marcos, que bom. Já conta aí pros seus amigos, tá? Vai ser bem bacana. Ou então, ó, já manda aqui, ó, aqui no aviãozinho pros seus colegas, que com certeza vai ajudar alguém, tá? Então, outra coisa, galera, se tem promoções, não deixe de contar as suas promoções que você teve dentro dos cargos, dentro das empresas que você trabalhou, tá? Porque só o fato de você falar que foi promovido já é um marketing pessoal e você faz isso de uma forma sutil, sabe? Então não deixe de falar. Tem pessoas que ficam com vergonha. Gente, vergonha é você deixar os seus boletos atrasar aí na sua casa. Isso é vergonha, tá? Então, assim, não tenha vergonha de vender os seus serviços profissionais. Se você não vender, ninguém mais vai fazer isso por você. Infelizmente, é duro a gente falar isso, mas essa vergonha, essa timidez não vai pagar as suas contas. Você só tem uma chance para deixar uma boa impressão para essas pessoas que estão te ouvindo. Só tem uma chance, tá? Então, trabalhe isso internamente, né? Trabalhe isso, ou procure ajuda, sabe, de alguém especializado, para trabalhar esse problema, às vezes, de falta de autoestima, falta de autoconfiança. Porque se você foi promovido, se você gerou resultados para essa empresa, você precisa contar isso, porque senão as pessoas não vão adivinhar, elas não vão adivinhar. E isso pode fazer diferença na escolha entre outro candidato, sabe? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Ó, a Lívia falando, maridão tem uma entrevista amanhã, estamos de olho aqui nas dicas. Ai, que bom, Lívia, ó, já tô aqui torcendo pelo maridão, tá? Depois me conta amanhã como é que foi. Me chama aqui no direct. Ó, a Fábia tá me contando aqui, ó, Lu, manda o currículo para uma empresa que é meu sonho de consumo, mas são mais de 10 mil candidatos e sempre tem a vaga aberta há mais de 3 meses. Qual a possibilidade de concorrer a essa vaga que você já se candidatou, né? Pois é. Tem algumas empresas que têm algumas regras de esperar pelo menos 3 meses para você se candidatar de novo. Mas se é uma vaga que tem muitas vagas lá dentro, né? Por exemplo, call center. Né? Call center normalmente sempre tem essa vaga aberta porque a rotatividade desse cargo é muito alta, tá? Então você pode se candidatar, mas é bom você perguntar lá pro RH dessa empresa, né? Eu lembro bem, na época que eu era recrutadora, as pessoas me perguntavam isso. Poxa, Luana, eu sei que fiquei reprovada nessa empresa, nesse cargo, mas eu queria tentar um outro cargo novamente, né? Que era uma empresa grande, né? Uma multinacional hoje. Quanto tempo que eu posso me candidatar de novo? Lá nessa empresa que eu trabalhei eram 3 meses. Mas tem empresa que é 6 e tal. Então é bom você perguntar, mandar uma mensagem pro pessoal do RH de lá, tá? Então vamos lá. E aí, gente, concorrência, isso aí realmente tá... A concorrência está alta mesmo, por isso que quanto mais a gente se especializa, a gente estuda, se especializa, isso diminui essa concorrência, tá? Vamos lá. A Olivia falando aqui, o que falar na entrevista quando perguntar o motivo de sair da empresa atual? Eu acho que até mandaram uma pergunta sobre isso, né? Por que sair da empresa atual? Então, primeiro, você precisa ter esse motivo muito claro para você. E aí isso vai ser particular para todo mundo, tá, Lívia? O que você não pode dizer aqui para essas pessoas dessa empresa é o seguinte, é falar mal da empresa anterior, falar mal do chefe anterior, tá? Então, assim, se tiver algo que seja um pouco mais amplo, por exemplo, eu vou dar uma sugestão que foi o que eu dei quando eu planejei a minha saída de uma empresa que eu estava, né? Eu fiz entrevistas, né, mesmo trabalhando.
Então eu disse, né, nessa época eu estava já há uns 5 anos já na mesma empresa. Então eu disse que tudo que eu tinha para aprender eu já tinha aprendido nessa empresa, que eu buscava novos desafios, que eu queria aprender mais com outras pessoas diferentes, né? Queria aprender com outros gestores, ter uma outra vivência, num outro segmento, tá? Então isso são justificativas bem plausíveis, sabe? Para você dizer, mesmo que, né, que pode estar acontecendo seja algum problema ali, né? Mas você não precisa contar isso para a empresa. Se está ali passando por algum problema interno da empresa que talvez você não queira abrir, tá tudo bem não abrir, tá? Deixa isso de uma forma mais ampla, porque querendo ou não, a gente sempre está buscando novos desafios, a gente sempre está querendo buscar crescer na carreira, e se isso é óbvio, tá? Então, se tiver algo particular, assim como teve, né, no meu caso, tinha também um problema que eu não queria comentar, tá, gente? Né? Eu me sentia perseguida lá na época, por uma pessoa, mas claro que eu não ia contar isso pra empresa, né? Mas era verdade que eu queria aprender coisas novas, que eu queria estar num ambiente novo, que eu queria vivenciar, trabalhar numa equipe grande, né, fazendo coisas parecidas comigo, parecidas com as quais eu já fazia. Então, isso era verdade. Então, busca uma verdade também que seja algo um pouco mais amplo, que não seja algo tão ali, algo que vá te comprometer, e diga isso, tá? Por isso que é bom a gente se preparar antes, não é lembrar disso na hora. É bom você já estar pensando nisso aí, fala com o maridão pra ir já pensando nisso, tá? Manda o currículo pelo e-mail pessoalmente, aumenta suas chances. Então, Ellen, quando é que aumenta as chances, tá? Porque todo mundo manda também pelo e-mail, tá? O meu e-mail vivia lotado. O que acontecia que o e-mail ali ajudava o candidato? Por exemplo, eu tô lá no LinkedIn, tô lá buscando o candidato, aí um candidato entra em contato comigo pelo LinkedIn, falando que já se candidatou para alguma vaga, que tá animado, que tá torcendo para que ele seja chamado. Quando eu dou uma olhadinha no perfil dele, vejo que ele tem aderência com a vaga que eu quero. Aí o recrutador já fica, ai meu Deus, eu quero fechar essa vaga logo. E aí o que eu faço? Fulaninho, me manda o seu currículo aqui no e-mail. É isso. Aí sim vale a pena. Aí vale a pena, tá? Ou então, né, quando a vaga mesmo pede para você mandar o currículo por e-mail, beleza, mas aí vai ser mais do mesmo, tá? Eu acho que quando você consegue falar com o recrutador e ele passa o e-mail dele para poder mandar o seu currículo, aí aumenta bastante a chance. Por isso que é importante a gente fazer o quê? Networking, principalmente com a galera do RH. Aí, ó, o Rodrigo tá aí, o Rodrigo também é recrutador da área de RH, a gente tem que fazer amizade com o Rodrigo, entendeu? Só que quem é do Espírito Santo, né, gente? Ele é daqui do Espírito Santo. Então, quem é do Espírito Santo, faça amizade com o Rodrigo, e o Rodrigo contrata, ele é do RH também. Olá, Jean, Lucas. Colocar currículo todos os dias é bom ou ruim para trabalhar? Bem, se você fica mandando currículo todos os dias para a mesma empresa, aí não dá, tá? Mas você precisa procurar vagas que estejam ali, que tenham pelo menos 70% dos requisitos, tá, Lucas? E você começa a se candidatar para essas vagas, tá? Agora, ficar panfletando o currículo não dá muito certo não, tá? Não dá muito certo, eu já fiz isso. Vamos lá, as pessoas estão chegando agora que eu vi aqui. Grazi Dias, chegando aqui agora, seja bem-vinda, começou a me seguir, tá? Seja bem-vinda. Então, ó, falei aqui bastante sobre a parte de você estudar o seu currículo. O contar da trajetória profissional, gente, é o coração dessa entrevista. Então, você tem que aproveitar esse momento para fazer o seu marketing pessoal, para mostrar para quem está te ouvindo que você tem a experiência que eles precisam, que você também tem ali competências comportamentais que eles precisam, né? Vou dar um exemplo super genérico aqui. Poxa, eu quero atuar na área de vendas e eu tenho boa comunicação, eu sei negociar, eu sou uma pessoa persuasiva, eu sou uma pessoa empática, carismática. Tudo isso, gente, é bem comum para uma pessoa da área de vendas, tá?
Aí, ó, Gustavo, lembra desse processo seletivo, Gustavo, até hoje? A gente trabalhou na Vitória Wagner, isso, você tem feito um trabalho muito bom. Obrigada, Gustavo. Lembro bem de uma dinâmica, acho que você fez parte dessa dinâmica junto com Mariana. Gente, meu Deus do céu. Aí, ó, ele é da área de vendas. Gente, eu contratava nessa época, nessa concessionária, por exemplo, vendedores de veículos. Então, gente, para quem é da área de vendas aí, gente, já contratei muito vendedor, muito vendedor. Tem que ser bom, tá? Eu fazia uns testes bem, ó. Eu não era recrutadora boazinha, não. Não era, não. Mas também, né, a empresa exigia bastante, né? Então precisava exigir também dos candidatos. Isso aí, Gustavo. Fica aí com a gente. Vamos lá. Então, já falei aqui 3 dicas poderosas. Nossa, que já durou aqui 43 minutos falando sobre isso. Vamos agora para a dica número 4, que é super, super importante. E aqui eu quero fazer uma analogia, né? Tem bastante homem aqui me assistindo, então vocês vão entender fácil também, que é um jogo de futebol. Imagina só um jogo de futebol. E aí você está assistindo pela TV e você perdeu o primeiro tempo, mas você chegou ali no finalzinho e daqui a pouco a emissora que está passando que está transmitindo esse jogo, começa a falar que vamos falar os melhores momentos entre Fluminense e Flamengo. Os melhores momentos. É aqui, na entrevista, você também precisa contar os melhores momentos da sua carreira. Por isso que é importante você fazer essa linha do tempo. E aí, quais são esses melhores momentos que você pode citar para você fazer seu marketing pessoal? Primeiro, promoções. Promoções que você teve durante a sua carreira. Promoções, elogios, sabe? Quando você bateu a meta ali sucessivas vezes, ou você teve uma ideia que surtiu algo positivo nessa empresa, algo que você conseguiu implantar, ou algum projeto que você participou que foi importante para a empresa. Então, esses pontos altos, sabe? Que você se orgulhou, que você foi elogiado, esses são os melhores momentos da sua carreira. E aí, quando você for contar ali, ó, na sua trajetória profissional, você pode aproveitar para contar de uma forma breve, tá, gente? Por isso que é importante você treinar antes. Contar de uma forma breve algum desses momentos, tá? Principalmente se ele tiver a ver, se tiver alguma relação com algum conhecimento técnico que a vaga está pedindo. Então, melhor ainda, né, gente? Então, se é da área de vendas e você vai ali, tá pedindo ali alguma negociação, pede, né, experiência ou capacidade de negociação. Se você teve uma negociação difícil, você pode contar isso de uma forma breve. Ou então, quando te pedirem para falar sobre pontos fortes, fale pontos fortes, inclusive, né, vai falar pontos fortes relacionados com essa vaga. Se eu aqui, mais uma vez, né, lembrando do Gustavo aqui, se eu sou um vendedor e estou ali me candidatando para uma vaga de vendas, eu preciso falar de características positivas que eu tenho que tem a ver com a vaga, tá? Então, por exemplo, vou dar um aqui, ó, que isso aqui eu acho que pode até ajudar vocês. Sou vendedor, estou me candidatando à vaga, meus pontos fortes. Meu ponto forte é que eu sei trabalhar bem em equipe. Meu ponto forte é porque eu tenho um bom relacionamento interpessoal. Se eu falo isso e o meu concorrente fala que ele tem boa capacidade de negociação e que ele tem também uma comunicação persuasiva, quem mais vai chamar a atenção? Eu ou o colega do lado, que é o meu concorrente? Com certeza é o meu colega do lado, porque ele falou características que são muito exigidas para a área de vendas, que é o quê? Negociação e uma boa comunicação. Não que relacionamento interpessoal e trabalho em equipe também não sejam exigidos. São sim, mas isso não tem tanto peso quanto negociação e comunicação. Gente, pescaram isso aqui que eu disse? Coloca um joinha aqui, coloca um joinha, porque quem entendeu isso aqui vai arrasar na entrevista que você for fazer essa semana, tá? Coloca um joinha aí, Luana.
Cara, peguei essa ideia, peguei, saquei. Luana, saquei. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Luvaldi, Eile, Pompeu, Wellington, Lucas aqui. Se eu falar que sou versátil, passa uma boa imagem? Depende. Depende da vaga, depende da sua profissão, tá? E é até importante isso que o Lucas disse, o seguinte, que isso aqui acontece muito por aqui, tá, Lucas? Vou te usar como exemplo. Tem pessoas que falam assim, ai, Luana, eu vou me candidatar para uma vaga de atendimento, posso falar que meu ponto fraco é timidez? Pois é, gente. Aí quando a gente fala isso, quando eu vejo uma pergunta assim, eu logo percebo que a pessoa não tem tanto conhecimento. Por quê? A gente não pode padronizar uma resposta, tá? A gente não pode falar que o ponto fraco para você é isso. Eu nunca posso falar. E se alguém falar isso, cuidado, porque essa pessoa não está sabendo te orientar. Por quê? Você é uma pessoa única, você tem a sua vida, você tem ali os seus pontos a desenvolver, você tem os seus pontos fortes e também tem o cargo que você quer se candidatar. Então você precisa saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver e, claro, na hora que for falar isso, né, numa entrevista, você vai pensar, será que realmente para esse cargo ser versátil é imprescindível para ser Imagina só, para ser uma analista de planejamento. Eu vou me candidatar para uma vaga de analista de planejamento e eu quero falar que eu sou versátil. Será que para ser um bom analista de planejamento, um analista de sucesso, ser versátil é fundamental? Ou tem alguma outra característica que é mais requisitada dessa função? Olha aí, fica aí esse exercício para você, tá, Lucas? E aí você vai dizer algo que você tem e que a vaga precisa bastante, que a vaga exige. Por exemplo, né, eu falei que da área de vendas. É fundamental um bom vendedor se comunicar bem. É fundamental um vendedor saber negociar. Sabe? Então, tenta fazer essa relação com o cargo que você deseja e com aquilo que você possui, que aí eu acho que você vai conseguir relacionar melhor e saber de fato se versátil passa uma boa imagem, tá? Porque o nome é super positivo, mas eu não sei pro cargo que você se candidata se realmente é, né? Às vezes a empresa também vai saber. Para a empresa eu quero saber se eu não quero uma pessoa versátil. Às vezes pro cargo é até bom, mas eu não quero uma pessoa versátil. Eu quero uma pessoa que fique ali, ó, que não mude muito, que fique ali daquele jeitinho por muito tempo, sabe? Vou ver o que o Ícaro tá falando aqui. Quando o recrutador pergunta mais coisa para o candidato 1 e menos para o candidato 2, significa que o recrutador se interessou mais pelo primeiro? Pois é. Quando eu estou interessada num candidato, eu vou fazer mais perguntas para aquele candidato, tá? Claro que esse aqui eu tinha que ter mais informações, tá, Ícaro? Mas a grosso modo, de uma forma bem genérica, eu posso te responder isso. Quando eu estou interessada num candidato, eu faço bem mais perguntas para ele. Se eu percebo que aquele outro candidato não tem aquilo que eu preciso, ele não está dentro do perfil que eu desejo, eu vou fazer menos perguntas, tá? Wellington, aí ó, a galera pescou a ideia aqui, ó. Wellington, Jéssica, Fabiana. Aí, ó. Lívia já tá compartilhando aqui a dica 4, contar os melhores momentos da sua carreira, dando destaques para as características positivas que tem a ver com a vaga. Perfeito, perfeito. Ótima dica, isso aí, ó, vocês pescaram. Povo, gente, meus seguidores são maravilhosos. Ó, a Lu falando aqui, a recrutadora diz que primeiramente queria saber como eu sou como pessoa. Sim, por isso você precisa se conhecer, né, gente? Autoconhecimento aqui, ó, é fundamental, fundamental mesmo. Eu só consigo vender isso aqui se eu conheço sobre isso. Então, eu só vou conseguir me vender como pessoa se eu conheço, se eu me conheço. Por exemplo, você pode falar, inclusive, um hobby, algo que você faz quando não tá trabalhando, tá? Algo bem breve. Você vai falar um pouquinho, uma pitadinha de você, tá? Normalmente os recrutadores fazem isso pra fazer um quebra-gelo, sabe? Pra fazer um quebra-gelo.
Tem empresas que até gostam que você fale, né? Por isso que é bom você estudar a empresa. Será que essa empresa ela é mais descontraída? Será que essa empresa ela é mais tradicional, sabe? Até aí o estudar a empresa vai te ajudar, sabe? Ó, o ponto fraco eu sempre digo que sou detalhista e perfeccionista e realmente sou. Beleza? Aí a palavra perfeccionista já está batida há muitos anos, tá? Então, assim, quando você for falar que você é uma pessoa detalhista, que eu prefiro detalhista, dê um exemplo bom disso, tá? Para não parecer um clichê, tá, Lucas? Ei, Solange, aliás, minha vida pessoal. E aí não precisa dar muitos detalhes da vida pessoal, tá? Pode falar um pouquinho só, tá? Se é casado, se tem filhos, um hobbyzinho que você faça, algo que você gosta de fazer, algo particular. Ah, eu gosto de fazer trilha. Ah, eu gosto de assistir séries medievais. É algo particular, uma curiosidade sua. Colocar atividades desenvolvidas é importante no currículo, com certeza, com certeza. Inclusive, isso vai te ajudar na hora de você contar a sua trajetória profissional, tá? Bem, e aí, por último, né, inclusive era a Ellen que tinha perguntado sobre isso, fazer perguntas interessantes. É a quinta dica para você deixar uma boa impressão, você arrasar nessa entrevista. Fazer perguntas interessantes para esse recrutador. Você pode, assim, no final da entrevista, tá? Normalmente os recrutadores, eles abrem ali para... quer fazer alguma pergunta? Né? É de bom tom do recrutador, é educado do recrutador fazer isso, tá? E aí, esse é o momento, né? A maioria, inclusive, aqui é uma oportunidade para você se mostrar diferente dos outros candidatos. Por quê? A maioria, se tiver algum recrutador aí, ó, chancela aí que eu aposto que vocês vão falar a mesma coisa. A maioria dos candidatos fazem quais perguntas? Sobre benefícios. Quais são os benefícios? Qual é o salário da empresa? Tá, gente? E não tem problema você perguntar sobre isso, mas deixa isso para mais pro final, tá? E aí você se mostra diferente, se mostra um candidato diferenciado quando você faz perguntas, por exemplo, né? Você pode perguntar: quais são os maiores desafios dessa posição aqui na empresa? Se o gestor tiver, você pode falar: nossa, quais são os maiores obstáculos, na sua opinião, que essa pessoa que vai estar nessa posição ela vai enfrentar, né? Outra, até mais ousada, para quem é mais ousado aqui como eu, né? Eu perguntaria, né? O que vocês esperam de mim aqui nos 3 primeiros meses nessa função? Né? Eu já tô aqui me colocando aqui, né, gente? Já tô falando que eu já vou ser contratada. Então, o que vocês esperam de mim nos próximos 3 meses? Tá? Que bom, Fabiana, que bom que tô ajudando. Então, ó, pode ser esses tipos de principais desafios, o que esperam de mim. Então, você pode perguntar sobre a equipe, tá? Se o gestor tiver, melhor ainda, você pode perguntar algo até mais técnico também. Então, isso te faz diferente dos outros que normalmente vão perguntar aí sobre benefícios, sobre salário. Gente, sério, a maioria pergunta sobre isso, tá? E aí, assim, de vez em quando aparecia um fora da curva que perguntava algo diferente, que aí chama a atenção de forma positiva, né? Olá, Maiara. Ei, Elon conheço também, a gente trabalhou juntas, Daniele. Show de bola, gente. Então, assim, faça essas perguntas, tá? E, assim, se caso você estiver planejando trocar de empresa, aí sim eu acho importante, né? Depois que você fizer essas perguntas assim interessantes, lá no final você pontua: olha, eu tô estudando, né? Sair da empresa que eu tô hoje e eu preciso saber se realmente vale a pena, porque eu preciso analisar o pacote de benefícios, a remuneração de vocês.
né? Não é nenhuma ansiedade, é porque eu preciso analisar friamente se vale a pena, né? Se caso eu for aprovado, se vale a pena eu sair dessa empresa, né? Quando eu fui aprovada, inclusive, né, eu perguntei antes, não, preciso saber para eu poder fazer essa análise friamente. E tá tudo bem, tá, gente? Quando você fala, olha, eu tô ainda trabalhando, então eu preciso fazer essa análise. O recrutador, ele entende isso. Agora, quando você tá desempregado, né, e você pergunta só de curiosidade, aí é outra coisa, né, gente? É outra coisa. Obrigada, Lu! Então, gente, missão cumprida, 5 dicas. Gente, se vocês praticarem isso, ó, o esposo da Lívia aqui, ó, conta pra mim depois se você colocou em prática, e com certeza alguma dessas dicas você vai praticar na sua entrevista, porque não tem como. Falei coisas aqui que com certeza em qualquer entrevista tem, tá? Depois me conta que eu vou adorar saber, tá? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vou deixar aqui a live salva. Mandem para os seus amigos que estão aí fazendo entrevista. Compartilha com eles. Ó, o Instagram tá meio chatinho. Ele não tá mandando para todo mundo. Então, eu preciso da ajuda de vocês para vocês compartilharem esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Deixa eu ver que vocês estão... Ó, última perguntinha aqui, ó. Pouca experiência atrapalha na contratação? Depende, Lucas, depende do cargo, depende da empresa. Eu, por exemplo, já trabalhei em empresas que era bom a pessoa ter pouca experiência, tá? Então isso aí vai depender da empresa, vai depender do cargo. A gente não pode generalizar isso, tá bom? Obrigada, Lívia. Isso, me conta amanhã, viu? Tchau, gente. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.